qual que era o projeto do André Rebouças para abolição. O André Rebouças é um desses caras que está aí no nosso painel aí. Então, a ideia do Rebouças era o seguinte, acabou a escravidão, o que tem que acontecer? Os grandes proprietários têm que arrendar parte das suas propriedades para os seus ex-escravos e para quem quiser vir, para colono. Então o cara pega uma propriedade gigantesca e pega partes daquela propriedade e arrenda. Tipo, né, aluga lá para quem é o seu ex-escravo. E aí, esse cara que vai arrendar esse pedaço de terra, ele vai produzir ali, vai trampar, vai fazer o dele. Ele, o outro e tal, um monte de gente. E essa produção vai ser uma produção em cadeia. O cara vai produzir uma parte, aí ele vai passar para frente, o outro vai produzir outra parte, vai continuar, o outro vai passar para frente, vai distribuir. E quando chegar na mão do grande produtor lá, do dono de tudo, esse cara vai embalar e distribuir. Pronto. Então o Rebouças falava isso, para você fazer o Brasil avançar, quando a escravidão acabar, o que essas pessoas precisam? Primeiro, de educação, a pessoa aprender a produzir para ela, certo? Precisa de quê? De liberdade individual, as pessoas precisam ter liberdade para poder fazer isso funcionar. Então, por exemplo, o governo não pode ficar enchendo o saco, cobrar aquele monte de imposto, querer acharcar o pescoço do cara, certo? E o cara precisa ter espírito de associação. O que significa isso? Ele precisa ter com quem fazer negócio. Se essas condições estiverem postas, o barato vai para frente. É uma ideia que eu boto fé. Assim, se o cara, Mas por que que não é o deu que você certo? tá falando. Se o cara tiver o básico, já era. O cara vai fazer. Por que não deu certo essa ideia do Rebouças? Que é boa mesmo. Então não deu certo. Porque os caras. Porque quando acabou a escravidão, o país ficou 1 ano e meio tretando com os caras que queriam fazer a república enchendo o saco e bloqueando as paradas, até que eles deram um golpe 1 ano e meio depois, estabeleceram a república, pegaram a negrada e jogaram tudo pra periferia. Falaram, pronto, vocês não tem mais serventia pra nós. Você não acha que tem a ver com uma ideia de tipo assim, caralho, esses pretos é abusado mesmo, nós deu a liberdade, agora eles querem terra. Vê se pode. Eles querem negociar com nós. A loucura era essa, porque é o seguinte, nós, quando o movimento abolicionista, ele se firmou, porque é o seguinte, quando a ideia de abolição começou a ficar grande, né, a primeira tentativa de resolver o problema foi os caras falaram, os donos de terra, beleza, a gente liberta os pretos, mas vocês dão dinheiro para nós queremos indenização. Aí o movimento abolicionista falou não, né, fizeram um estatuto e o estatuto começava, abolição sem indenização. Na verdade, quem tem que ter indenização é o ex-escravo, esse que tem que ser indenizado. Então essa era uma ideia que era o fundamento do movimento abolicionista. O problema é que, como tinha uma briga já entre monarquia e os republicanos, né, e a monarquia também negava a indenização aos senhores de terra e tal, quando eles fizeram a abolição, os senhores de terra se juntaram com os republicanos e forçaram o golpe. Quando esse golpe acontece, e aí os caras fazem, vamos fazer um projeto de Brasil agora sem esses caras que se dane pra lá. E aí, mano, o projeto de Brasil que foi construído a partir daí é esse que a gente conhece até hoje. Os caras chamaram os colonos, né? Chegaram aqui, eles forçaram por lei os colonos europeus a casar entre eles para não casar com os pretos e tal, para não, né? Porque eles achavam que em 100 anos os pretos iam assumir do Brasil. Ia ser uma Europa dos trópicos isso aqui. Deu errado, claro, mas o projeto era esse. E aí o movimento abolicionista morre, né? Os caras massacraram. O Rebouças foi embora para morrer martirizado lá na Ilha da Madeira, morto nas pedras lá, porque caiu lá doente pra caramba, porque ele falou, eu não fico nesse bagulho mais. Os caras estragaram o Brasil. Ele pega o navio, vai embora no navio da família imperial e foi embora junto, falou, não fico aqui. Foi embora e viajou e tal, e acabou morrendo sozinho, pobre, doente, lá em Funchal, na Ilha da Madeira. Então o projeto dele era esse. E eu boto fé nesse projeto. Se o cara tiver o mínimo para ele poder trampar, né, ele vai trampar, ele vai dar conta da vida dele e tal, e ele que se vira. Tá ligado? O problema é que o modo como o país está organizado, e eu acho que esse problema não é um problema do capitalismo, é um problema que é um problema de oligarquia, né, de gente que não quer deixar o país funcionar.
Porque esse cara não é capitalista. Ele é um oligarca. Ele só quer para ele. Um cara que pensa no capitalismo como o Rebouças pensava, por exemplo, ele quer o bem dos outros. Ele quer trampar, ganhar dinheiro para poder consumir, para outro poder fazer, para outro poder consumir também, para todo mundo crescer e o país crescer. O problema é que você tem uma camada da sociedade e essa camada ela é sobretudo a camada política, os políticos que a gente tem, que não deixa o país funcionar. Os caras não querem o Brasil funcionando. Então os caras travam tudo. Travam tudo. A periferia é travada por esses caras.